Quando Arthur Sherman tinha 8 anos, o pai dele arrumou um emprego novo. Para trabalhar de atendente numa videolocadora ali no prédio da Quartier, em Ipanema. Meu pai não era do cinema, não era cinéfilo, ele não tinha nenhuma ligação com o cinema. Ao contrário do pai, o Arthur, sim, tem uma forte ligação com o cinema. Ele é diretor de fotografia. Mas a gente já chega lá. O pai do Arthur arrumou esse emprego de atendente numa videolocadora. Uma videolocadora, para quem nasceu já no século XXI, era uma espécie de biblioteca em que se alugava fitas de filmes para assistir em casa, no seu videocassete. O DVD e o Blu-ray vieram depois. Foco nas fitas cassete aqui. Era uma tecnologia revolucionária, se você pensar que antes dela, você só tinha acesso ao que estava passando no cinema ou na grade da TV. TV aberta, com tipo 4, 5 canais no máximo. Se o sinal tivesse bom. Bombril na antena, outros tempos. Mas voltando, o pai do Arthur foi trabalhar de atendente na videolocadora. Minha mãe era empregada doméstica e, paralela a isso, ela fazia algumas viagens para o Paraguai, que ela trazia relógio e tênis para revender aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer mais um pit stop de contexto aqui, para quem só conhece os anos 90 da aula de história. Se até hoje o Brasil aplica um imposto bem alto para a importação de bens de consumo, nos anos 80, 90, essa taxa era ainda maior. E no Paraguai, ao contrário, esse imposto era baixíssimo. Daí já viu, né? Era só atravessar a Ponte da Amizade para fazer a festa dos produtos importados, originais e piratas. Era perfume, era roupa, eram eletrônicos em geral. E trazer esses produtos para o Brasil, na miúda, sem declarar nada na alfândega, virou um jeito de incrementar a renda para muita gente. Saíam ônibus lotados das grandes cidades brasileiras para cruzar a fronteira, comprar o que desse para carregar e voltar, torcendo para não ser parado, ou numa casualidade, quem sabe, talvez molhando a mão do guarda ali. Essa profissão tinha até nome, sacoleiro, ou muambeiro. Eu mesma tive uma tia sacoleira, e os meus amigos morriam de inveja de um estojo que eu tinha com um tecladinho de piano embutido e de um cachorrinho de pelúcia que dava uma cambalhota para trás que ela trouxe para mim. Mas de novo, voltando pro Arthur. Tinha um primo meu que tinha uma barraca na Uruguaiana, que ele vendia material de pesca. Então ela sempre ia com esse meu primo, que é um cara que já conhecia mais o negócio Ponte da Amizade. Ele comprava material de pesca lá no Paraguai do Paraguai e revendia na Uruguaiana. A Uruguaiana é um ponto de comércio popular no centro do Rio. O primo do Arthur até dava um cantinho para a mãe dele vender os tênis e os relógios que ela comprava. Era na mesma barraca que ele vendia os materiais de pesca. Então, quando ela não ia trabalhar de empregada doméstica, ela ia para a Uruguaiana. E mesmo quando ela não ia para a Uruguaiana, ela aproveitava para vender os relógios e os tênis para os vizinhos. No Vidigal. Vidigal é uma comunidade que fica na zona sul do Rio de Janeiro, né? É uma favela e tal. E eu sou de lá, sou nascido e criado dentro do Vidigal. E aí o pai do Arthur, vendo aquela movimentação toda de importados, e empolgado com o emprego novo na videolocadora, ele começou a matutar. Bom, para começo de conversa, urgia a necessidade de um videocassete na casa, né? Para ele trazer uns filmes da locadora para a família assistir. Só tinha TV. Então ele teve uma ideia que era o seguinte: a minha mãe ia pro Paraguai, mais uma dessas viagens, e ela ia trazer... Não um, mas dois. 2 videocassetes de lá do Paraguai. E muitas fitas VHS virgens, né? Porque a ideia que ele teve não era só de trazer um videocassete para ver filme. Era uma possibilidade de um negócio, junto com a minha mãe, de fundar uma videolocadora no Vidigal, que não existia videolocadora dentro da favela. Só para deixar claro, porque a gente está falando de uma tecnologia que já está antiga e pode ser que alguém não saiba. Não era assim que as videolocadoras funcionavam. No caso, as videolocadoras que trabalhavam com fitas originais. Para ter uma fita original, você precisava comprar de uma distribuidora licenciada pelos grandes estúdios de cinema, tipo a Warner, a Columbia, Paris Filmes. As fitas originais eram muito caras. Então, a ideia do pai do Arthur era pegar filmes na videolocadora de Ipanema, onde ele estava trabalhando. E pirateavam, e a gente ia fazer cópias no Vidigal para fazer uma videolocadora no Vidigal. Uma videolocadora pirata.
Eu lembro que o meu pai batia muito nessa, fala assim, Conceição, você tem que trazer um videocassete transcodificado, que na época tinha uns vídeos que gravava, mas gravava só em preto e branco. Ele tinha que trazer um videocassete que gravava em colorido, em cor. Então tinha que ser um modelo específico. E ele anotou para ela não errar nessa compra. Ele tinha especificado tudo, quantas ele tinha especificado queria, tudo, que tinha que ser fitas de 120 minutos, que é para dar um tempo de um longa-metragem. Né? Porque na época, quando o filme era muito longo, aí tinha que ser 2 fitas cassete, né? Você gravava até a metade do filme numa fita cassete e a outra metade numa segunda fita. Eu lembro que Titanic era assim. O Titanic era assim, total. Mas enfim, a mãe do Arthur embarcou num ônibus de sacoleiros pro Paraguai. E 3 dias depois, ela estava de volta. Teve aquela festa, conseguiu chegar sem que não tivesse passado na fiscalização, né? Que era todo E eram equipamentos caros. Mesmo comprando no Paraguai, que era mais barato, eram equipamentos caros. Então, assim, eles tiveram um investimento grande, assim. E eu lembro muito bem, cara, eram umas 2 caixas grandes de fita VHS em virgens. Tem ideia de quantas fitas que tinha ali? Cara, não lembro, mas eram muitas fitas. Acho que era tipo umas 60 fitas, 60. E aí, foi só a mãe do Arthur chegar em casa e o pai dele já botou o negócio pra funcionar. Ele tinha todo o esquema já montado, que alguém lá dessa videolocadora tinha meio que feito e ele tinha pescado, né? Não que ele tinha ensinado ao meu pai, mas ele, pela observação, ele entendeu como que faria. Era botar um videocassete que ia o filme original, o outro videocassete que ia a VHS virgem, e tinha todo o negócio de entrada e saída. Eu fiquei muito... E o primeiro filme que ele trouxe pra copiar foi Dirty Dancing. Ritmo quente. Ninguém coloca Baby de lado. Que é com o Patrick Swayze. Exatamente. Vem. E aí trouxe o filme que era o filme favorito da minha mãe, que minha mãe adorava ver dança e tal. Acho que minha mãe viu esse filme no cinema com meu pai. Sei. Então era um filme meio que especial pros dois ali. A escolha foi carregada de simbolismo. Mas nesse dia, o lance nem era o filme. Era a tecnologia. Tava todo mundo na sala, tipo, super observando uma mágica acontecer ali, né? Tipo assim, eu quero ver eu quero ver a cópia. O pai botou o filme original num videocassete, a fita virgem no outro, e apertou o play de um aparelho e o REC do outro ao mesmo tempo. Então, pra fazer a cópia, não é uma coisa... O filme tem 2 horas, a gente tem que esperar 2 horas passar inteiro pra fazer a cópia. Não é em mover tempo um real. arquivo que nem a gente faz Não. hoje em dia, assim, né? Era você ter que ver o filme inteiro. Aí eles viram o filme inteiro, rebobinaram as 2 fitas, tipo, apertaram o rewind dos 2 aparelhos, o com a fita original, pra devolver rebobinada na locadora. Aliás, as locadoras até davam uma multa pra quem não devolvesse rebobinado. E rebobinaram da cópia também, pra ver se tinha gravado direitinho. E bora de play de novo. E não tinha dado certo. O som ficou meio arranhado e tinha algumas partes do filme que ficava meio rosa. Eles conferiram os equipamentos, tinha vindo tudo certinho, que nem o pai do Arthur tinha listado. Mas será que a fita era de má qualidade? Ou pior, será que o videocassete era porcaria? Naquela época até se falava de maneira bem preconceituosa de coisas do Paraguai, como sinônimo para coisa de má qualidade. Que nem tem gente que fala hoje em dia de uma coisa da Shopee, querendo dizer que tudo que vem da China é falsificado ou de baixa qualidade, enfim. Mas não era, tava tudo certinho. De repente ele falou, não, de repente é porque o vídeo é novo, o cabeçote do vídeo é novo, alguma coisa assim. Aí depois ele viu que ele tinha gravado tudo num modo errado, que tinha... Antigamente, nas fitas VHS, tinha um modo SP e LP. O SP era alta qualidade e o LP é que você fazia render a fita videocassete. Uma fita de 1 hora fazia 1h30, mas você perdia a qualidade. E ele tinha feito nessa qualidade menor. E aí a cópia não saiu boa. Bom, alívio geral, né? Era só mudar uma chavinha ali na fita. E o pai do Arthur tava na pilha de fazer a segunda cópia, ou a primeira cópia no modo certo, naquela noite mesmo. Só que minha mãe não teve paciência de ver o filme de novo. Nem o requebrado do Patrick Swayze estava convencendo ela de adiar o sono. Tava muito tarde, aí todo mundo foi dormir. Ok. No dia seguinte, meu pai chegou, a primeira coisa que ele fez foi setar os vídeos tudinho de novo e tal, não sei o que, com uma outra fita. Botou uma outra fita virgem lá e a gente fez a cópia no modo certo. Mesmo filme? Mesmo filme. Aham. Mesmo filme.
Só que ninguém estava achando a menor graça de ver o mesmo filme que eles tinham visto no dia anterior. Muito menos 2 vezes em seguida. Só eu e meu pai. Eu era o irmão do meio. Tinha uma irmã mais velha. Ela tinha quanto? Eu tinha uns 8 anos e ela é 6 anos mais velha que eu. Então ela tinha 14 anos. Uhum. E eu tinha um irmão de menos de 1 ano também. A minha irmã já estava fazendo outras coisas, meu irmão de 1 ano já estava nas suas demandas, minha mãe lá no canto, e eu e meu pai, a gente vendo aquela coisa. E aí o meu pai começou a me explicar. Uma criança de 8 anos, eu fiquei muito encantado com aquela coisa, sabe? Era um cabo RCA, entrada, saída, é o REC, é o pause. A VHS, quando entrava no vídeo, fazia um barulho, né? Ela entrava lá dentro do vídeo e começava a fazer uns barulhos mecânicos lá dentro, né? Então isso me encantava muito. Na terceira noite, o pai do Arthur tentou reconquistar o resto da família com um clássico recém-saído do forno. E ele trouxe Rei Leão. Olhe, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! Que aí era, explosão pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão de 1 ano. Então, assim, a gente fez mais uma cópia do Rei Leão. Só que a empolgação da família com a locadora estava meio indo pelo ralo, por causa do monopólio da televisão. E também com essa história de ver o mesmo filme 2 vezes seguidas, que estava fazendo eles viverem, tipo, uma versão repaginada do Dia da Marmota. E aí, de novo, o pai do Arthur pensou numa solução. Era um ritual. Meu pai chegava, tomava o banho e começava a fazer a cópia comigo. Antes da novela das 8 começar, que tinha que dar espaço para a novela da minha mãe. Mas a revisão, quem fazia era eu no dia seguinte. E ele tinha algum esquema lá na locadora? Ou ele alugava como se fosse, eu vou pra ver... Não, ele não tinha esquema nenhum na locadora. Ele pegava escondido mesmo. Terminou o expediente? Ele terminou o expediente, como ele fechava a loja, então ele escolhia um filme que ele queria levar pra casa e levava pra casa. Nesse começo, o pai do Arthur estava focado em copiar os filmes recém-lançados. Então foi nessa época que eu vi Fogo Contra Fogo. Qual que é Fogo Contra Fogo? Fogo Contra Fogo é um filme que tem o Al Pacino e o De Niro. Coloque as mãos para cima, abaixados. É uma briga de rato entre os dois, um é gangster, o outro é policial. É o único filme que tem os dois juntos. Ele trouxe todos os lançamentos possíveis nessa época e os filmes que eram muito hipados ainda, na época, como o Jurassic Park. Eu adorava ver Jurassic Park, né? Criança era tipo uma explosão de cabeça. Nos 90 bombava o negócio de dinossauro, assim. O Arthur tava pirando não só nos filmes, mas na mecânica da coisa toda. Quando meu pai viu que eu sabia fazer as cópias, então ele não tinha mais esse procedimento de chegar e fazer a cópia e eu revisar no dia seguinte. Ele já deixava tudo pra mim no dia seguinte. Mas nessa altura ele já podia ficar, assim, não era só durante a noite que ele tava com a fita, ele podia ficar um dia inteiro com Podia essa ficar o fita. dia inteiro. Ele deixava um dia inteiro lá em casa com a fita. Depois, o patrão dele sabia que ele tinha um videocassete, não sabia que ele tinha uma locadora. E aí ele começou a incentivar meu pai a levar filme pra casa pra ver, até mesmo pro meu pai ter o conhecimento pra ter argumento na hora de alugar as fitas. Mal sabia ele que quem estava adquirindo todo esse repertório era o Arthur, né? Do alto de seus 8 anos. Bom, mas fazer as cópias dos filmes era só uma parte da preparação para a inauguração. E o resto assim, né? Porque a caixinha do filme... Vocês faziam um xerox da capa? Como era, assim? Era um padrão, né? Que tinha... Meu pai trazia a fita, aí deixava a fita em casa, minha mãe pegava a capa... Como ela ia ou trabalhar como faxineira ou ir para Uruguaiana, então ela levava a capa da fita e fazia uma xerox. Ela tentava sempre fazer uma xerox colorida, para quando voltasse para casa, essa xerox colorida, ela fazia uma capa para esse filme pirata, que ficava lá em casa pra gente alugar. Nossa, ela odiava ter capa preto e branco. Sim. E aí, às vezes ela até pedia, Elias, quando você vier, traz aquele filme que eu vou tentar fazer a capa colorida em algum momento. Mas fora as fitas, a casa também precisou ser adaptada, né? Não é que tinha uma parte da casa que ia virar locadora. Não, a sala lá de casa virou uma locadora. Eu lembro da gente pegar o final de semana, meu pai acordar cedo e a gente mudar totalmente a sala. O que mudou? Me explica como era e como que ficou. Por exemplo, assim. tinha uma mesa de almoço na sala. Ok, essa mesa de almoço foi totalmente desfeita
E de quando a gente ia almoçar, tinha uma mesa... Essa mesa de bar De armar, assim? de armar, Aham. exatamente. Tinha uma estante de madeira que ele tirou. Ele Que botou... tinha o quê? Bibelô da sua mãe? essas tinha, coisas. exatamente. Tinha essas coisas, porta-retrato, pessoal e tal. Isso tudo foi embora, foi pro quarto. E ele foi abrindo espaço dentro da sala. Fez o quê? Prateleira pra... Ele fez de prateleira. Ele comprou umas prateleiras de arame, onde que você colocava as capas das VHS, todo mundo empilhadinha. E sofá? Ficou? Sofá ficou, mas ficou do ladinho. E aí a TV tinha que ficar na sala, né? Porque tinha que ficar passando filme e tal. E aí ele comprou um suporte de um giravisão, que era o nome. E aí quando a sala virou já estava consolidado que ali era uma videolocadora. Faltava uma placa. Uma placa com o nome. E aí foi ideia da minha mãe. Minha mãe falou assim, não, essa locadora aqui tem que ser Robin Hood. Que a gente pega lá em Ipanema e a gente traz aqui pro morro. E aí eu lembro que teve um cara que fazia as placas no Vidigal, que fazia camisa de escola e tal. Ele tinha esse trabalho e ele fez uma placa lá pra casa. Que era pintor. Era uma placa retangular assim, muito larga. E aí tinha uma flecha enorme. E aí na pontinha da placa tinha uma seta. Aí essa flecha encontrava com essa seta. E é uma placa verde. Aí em cima dessa seta estava escrito Videolocadora Robin Hood. A inauguração foi discreta. O serviço só começou a acontecer. De manhã, os pais do Arthur iam trabalhar, ele e os irmãos iam para a escola e a locadora ficava fechada. Ela só abria depois do almoço, quando as crianças chegavam do colégio. E como a irmã ainda tinha a incumbência de cuidar do irmão pequeno até a mãe chegar, o atendimento dos clientes era responsabilidade do Arthur. E como eu estava vendo muitos filmes, eu também acabava falando do filme. Acabava fazendo uma propaganda. Falava, qual é o filme que você quer ver? Ah, esse filme aqui é um filme mais romântico, esse aqui é um filme de terror e tal. Quando começou a ter muitas fitas, aí começou a separar por sessão, igual eram as sessões da locadora em Ipanema que meu pai trabalhava. Então, realmente, tinha a parte de filmes de terror, tinha a parte dos filmes de comédia, de romance, e tinha uma parte mais altinha que era dos filmes pornográficos. E esses você também fazia a cópia? Esse também eu fazia a cópia sozinho também. Sozinho ou era seu pai que estava junto? Como era? Não, meu pai fez umas 2, 3 cópias comigo e aí depois virou um negócio meio de negócio. Ele falou assim, tem esse filme aqui pra fazer, você faz amanhã durante o dia. Como foi a conversa? Isso aqui é diferente. Como é que foi? A conversa é que não teve conversa. Não teve conversa, foi um negócio super tipo, meu filho, isso aqui é isso que acontece, esse filme aqui é um gênero, a gente vai ter esses filmes aqui também, só que você precisa fazer a cópia e é isso. E foi assim não que tinha uma proibição, foi assim que... Você viu seu primeiro pornô. Exatamente. Década de 90, cara. Era muito louco, né? Porque eu falei assim, caraca, eu tô fazendo umas coisas que meus amigos não fazem. Então me dava um ar de superior, entendeu? Então muitas vezes quando a minha irmã saía com meu irmão de 1 ano, 2 anos, que já tava ali pra alguma atividade na rua, eu chamava os amigos da rua pra gente ver, pra mostrar pra eles o negócio também. Então, nessa época eu virei uma celebridade na rua mesmo, sabe? Mas não era só pornô que os amigos do Arthur apareciam ali pra ver. Nessa época teve 2 explosões, assim, pelo menos pra criançada. Teve o Toy Story. Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Que foi o primeiro Toy Story 95, que eu lembro que quando chegou essa fita lá em casa foi um negócio assim, a primeira animação feita por computador. Então tinha uma curiosidade muito grande em cima do Toy Story. E tinha um chamado Jumanji. Corram! É um estouro! O jogo! As criaturas fantásticas do jogo vinham pra dentro da realidade. E era um filme com Robin Williams. Foram muitos os sucessos arrebatadores dos anos 90. Mas nenhum causou tanto impacto na turma do Arthur quanto Batman Eternamente. Eu poderia fazer uma ficha incrível de um homem crescido que se veste como um roedor voador. Morcegos não são roedores, doutora Meridian. É mesmo? Eu não sabia disso. Você é interessante. Que tinha um Jim Carrey como Charada e tal. Não é o melhor filme do Batman, tá? Ok, ressalva feita. Só que essa é a opinião do Arthur de hoje em dia. Quando ele tinha 9, 10 anos, o filme virou um frisson entre ele e os amigos. Quando esse filme chegou lá em casa, cara,
Acho que eu assistia todos os dias. Que a galera sempre tinha alguém que não tinha visto. Aí ia lá pra casa e a gente via. E aí eu via de novo. Te dava muita moral na rua. E seu pai não se incomodava de você ficar passando pro pessoal em vez deles alugarem? Não, isso não. Empreendedorismo tem limite, né? Os pais do Arthur não estavam querendo lucrar em cima de curiosidade de criança. E o negócio estava indo bem até. A gente já tava meio consolidado como videolocadora lá do Vidigal e tal. Até que Abriu uma outra videolocadora no Vidigal, que era a locadora da Dona Rosa, que era bem lá embaixo no morro. E a locadora da Dona Rosa era de fitas originais. E a minha saída da escola eu passava em frente à Dona Rosa. Então praticamente todo dia eu entrava na Dona Rosa para saber quais são os filmes que chegaram lá. E eu falava com meu pai, ô pai, lá na Dona Rosa já chegou o Cavaleiro do Zodíaco, você tem que dar um jeito de trazer o Cavaleiro do Zodíaco pra cá. você estava de olho num tipo de filme muito específico. Exatamente, eu tava no meu nicho ali. Uhum. Por um lado, na locadora da Dona Rosa os filmes chegavam antes. Por outro, ela cobrava mais caro. Ela cobrava tipo o dobro da gente. Mas tinha muita gente que não queria mais alugar com a gente, porque nossas fitas não eram originais. Porque tinha um boato de que fita pirata prejudicava o cabeçote do videocassete. O que, aliás, não é verdade. Claramente, lobby anti-pirataria. Exatamente. Ou lobby da Dona Rosa. É igual quando a mãe da gente falava que jogar muito videogame acabava com a TV. E aí, de novo, o pai do Arthur pensou numa solução. Meu pai baixou mais ainda o valor da gente. A margem de lucro diminuiu. Mas eles se estabeleceram nesse filão mais popular, para quem não fazia questão de fita original. E as coisas continuaram assim por alguns anos. Até que, no ano de 98... Teve uma chuva muito forte no Vidigal, de vários dias, essas chuvas de verão bem coisa, e desceu muito lixo nesse córrego. A nossa casa, ela ficava numa região chamada Biquinha. Nos primórdios, em algum momento, teve uma bica d'água ali, porque passava um córrego ali. Então, esse córrego virou uma manilha, e a casa que a gente morava foi construída em cima desse lugar. Então, passava mesmo uma galeria, um córrego por baixo da nossa casa. E aí, nessas chuvas de verão de 98... a água que não tinha para onde correr, entrou para dentro de casa. E quando entrou para dentro de casa, ela levou a casa inteira. Você lembra? Você estava em casa? Eu estava em casa, foi de noite. E aí, no começo da noite, começou a chover muito forte, mas muito forte mesmo. A gente olhar a rua e você vê a força da água, né? E ali, por umas 9, 10 horas da noite, a água começou a entrar dentro de casa. Mas não foi tipo assim, entrou um pouquinho. Foi tipo, com muita violência e muita força. Era uma cachoeira, parecia que lá em casa, dentro de casa, virou uma cachoeira. Minha mãe tirou a gente tudo pela janela. E aí a gente ficou na casa da vizinha, enquanto meu pai... que era mais alta. Uma parte segura. E o meu pai ficou dentro de casa tentando desobstruir o lixo que estava descendo, né? E meu pai ficou ali guerreiramente tentando tirar todo o lixo para a água escorrer. E a gente viu tudo indo embora, tipo roupa, as fitas VHS todas. A gente perdeu 90% do acervo. Perdeu os videocassete, perdeu a TV... E aí depois teve um período assim de uma semana que as pessoas começaram a achar as VHS pelo morro. E aí começava a devolver pra gente. Tipo, pô, achei essa fita aqui lá na Avenida Niemeyer. As fitas foram parar muito longe, muitas coisas. Tipo, um retrato do casamento do meu pai e da minha mãe. A pessoa achou na Avenida Niemeyer, devolveu. E foi nessa época que a gente... Depois disso, não tinha como a família continuar ali. E aí a gente foi deslocado, aí a casa foi condenada, a gente foi indenizado, aí a gente pegou, a casa foi demolida e a gente foi morar em outro lugar do Vidigal. E com isso foi o fim da locadora Robin Hood também. Até porque... essa casa que a gente vivia era na rua principal, então a favela toda passava por ali. A localização era ótima para começar. Era, exatamente. Nesse outro lugar, no meio das vielas, não era. Mas o espírito da Robin Hood ia continuar vivo, de um jeito ou de outro. Sabe que tem uma coisa que é uma coisa dessa época das cópias, que eu levo até hoje, que é ver as coisas 2 vezes. É. Eu escuto a Rádio Novelo 2 vezes no mesmo episódio. O Foro de Teresina eu escuto 2 vezes. Gente. Às vezes eu vejo o mesmo filme 2 vezes. É um modus operandi que vem com certeza da cópia da fita. Olha aí. Mas não para por aí. Lá em 99, um ano depois do fechamento da locadora, o Arthur soube que o grupo de teatro Nós do Morro estava com vagas abertas. Eu fui lá para estar perto dos meus amigos.
Não, vamos fazer teatro. Eu fiz o teste para entrar, passei e comecei a frequentar o grupo Nós do Morro, como ator. Eu tinha 13 anos. Só que eu era muito ruim ator. Eu não era bom, não. Mas eu queria fazer parte daquele ecossistema do teatro e tal, não sei o quê. E aí abriu algumas vagas para a equipe técnica nessa época. Iluminação, cenário. Exatamente. E aí isso já foi um pouquinho mais tarde, tipo 2000, 2001 e tal. E nessa época tinha o núcleo de cinema do Nós do Morro, que ganhou uma visibilidade muito gigante na época do filme Cidade de Deus. Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Que um elenco forte saiu de dentro do Nós do Morro. Você chegou a concorrer? Eu cheguei a fazer teste pro algum papel Cidade específico? De Deus. Não, eu não passei, né? Porque eu era ruim. Eu não passei, mas eu cheguei a fazer teste pro Cidade de Deus. E aí começou as aulas de cinema pra minha idade. Eles começaram a falar de filmes que eu já tinha visto. Ou tinha visto, ou sabia. Tava ali no meu radar, sacou? Eu já tinha meio que visto. Quando ele falou de Star Wars, eu sabia de Star Wars inteiro. Você tinha um repertório muito eu maior já que o tinha, resto. Exatamente. E aí O Arthur começou a se destacar nessas aulas. E aí eu comecei a estudar muito. Uma coisa que eu gostava muito era os planos, né? Ele lembra que o professor dessa aula era o Vinícius Reis. Eu lembro que na aula ele começou a falar que era um plano de sequência, e aí ele mostrou um plano de sequência que era um filme do Orson Welles, Marca da Maldade, que é um plano de sequência enorme no começo do filme. E aí eu lembro que eu tinha feito uma cópia dos Bons Companheiros, do Scorsese. O que está fazendo? Vai deixar o carro? E eu tinha visto o João Companheiro. E eu falei assim, na aula eu falei assim, cara, eu já vi esse plano de sequência desse filme dos Bons Companheiros, onde que o gangster sai da rua, ele passa por dentro do teatro, entra dentro da cozinha e sai dentro de um teatro, é um plano de sequência. Aí ele, isso é um plano de sequência. Nessa época, o Vinícius, ele levou pra gente um nome muito famoso, que era o Eduardo Coutinho, que é um super documentarista brasileiro. E aí ele apresentou 2 filmes, Cabra Marcado para Morrer e o Edifício Master. Mas o que me pegou mesmo foi o Edifício Master. Um edifício em Copacabana, a uma esquina da praia. Porque era um filme que se passava ali num edifício em Copacabana, meio perto da gente, e eram histórias mais maravilhosas e tal. Eu fiquei muito encantado pelas histórias, e eu fiquei encantado que no começo do filme, parece uma câmera de segurança do edifício. E nessa câmera de segurança aparece a equipe de cinema entrando. É o começo do filme. E aí, quando aparece essa galera com câmera na mão, boom, entrando pra dentro, eu fiquei muito encantado. Eu falei assim, caraca, velho, acho que eu gostaria de ser aquele cara ali com a câmera na mão que aparece nesse vídeo, nesse filme. E com toda a quilometragem de cinema que o Arthur tinha por causa da locadora, ele nunca tinha visto uma tomada que nem aquela, de ver a feitura do filme dentro do filme. E o Nós do Morro ainda proporcionou outras baita experiências pra ele. Tipo uma masterclass com Cacá Diegues. E o Cacá foi a primeira pessoa a meio que notar que eu tinha um talento com a câmera na mão. O Cacá estava filmando o filme dele, O Maior Amor do Mundo. E ele chamou o Arthur para fazer um estágio, na assistência de direção. Então, pô, quem era o fotógrafo do filme era o Lauro Escorel. Uma super sumidade da fotografia brasileira. Pô, era película, então eu ficava muito encantado. O posicionamento da luz, do jeito que ele estudava o sol. Falei assim, não, a nuvem chegou, vamos esperar sair a nuvem pra gente poder filmar, procurar o contraluz, compensar com uma outra luz. Você fazia pergunta também ou você só ficava Não, observando? eu sou muito tímido, né? Uhum. Então eu fazia pouquíssimas perguntas porque eu tinha medo danado de levar esporro daquelas pessoas. Mas não teve esporro nenhum. Pelo contrário. Você acaba conhecendo as pessoas do mercado, falando que quer ser assistente e tal, não sei o quê, e a vida foi acontecendo. Desde então, o Arthur foi emendando um trabalho no outro. De assistente de câmera, passando por câmera, até chegar em fotografia. E ele trabalhou bastante com TV, além de cinema. E aí, no ano de 2023, eu fiz o meu primeiro longa-metragem, que é o Casabranca, que é um filme ficção, que é roteirizado pelo Luciano Vidigal, também do Nós do Morro, também meu grande parceiro de vida desde do início. E aí ele dirigiu o primeiro longa e me chamou para ser fotógrafo do filme. Vamos zoar a porra toda com a minha avó. A gente ganhou 13 prêmios. Eu ganhei o prêmio de melhor fotografia no Festival do Rio.
ano 2024. Olha como é que a vida dá essas voltas, né? Na pré-estreia do Casabranca, quem foi assistir o filme foi o Jacques Chouis. O Jacques Chouis é o fotógrafo do Eduardo Coutinho, que fez muito... Ele fez Cabral Marcado pra Morrer e ele fez Edifício Master. Ele tá Aquele cara que tava com a câmera na mão, que eu vi, que eu falei que queria ver esse cara, ele tava na plateia vendo o meu filme. Você foi falar com ele? Ele veio falar comigo, falando, elogiando a minha fotografia. Eu fiquei tão nervoso que eu não consegui contar essa história pra ele. Mas eu fiquei, tipo, numa excitação. Falei assim, caraca, o Jacques Chouis tá vendo meu filme e ele falou que gostou da minha fotografia, velho. Ali foi tipo, zerei a vida, legal, acho que tá bom, tá ligado? Pra mim, ali como criança, vendo aqueles filmes, era uma coisa meio inalcançável, né? Porque não tinha muito filme brasileiro. Pra mim, o cinema era uma coisa americana, uma coisa de outros países, umas coisas super estruturas e tal. Não tinha nenhum filme brasileiro, Não tinha nenhum filme brasileiro, cara. Nenhum filme brasileiro. E aí, com a democratização do audiovisual, com a chegada do cinema digital, aí eu acho que caiu a ficha mesmo. Falei assim, caraca, eu acho que eu consigo fazer aqueles filmes que aquela criança gostava. Eu acho que é possível. Eu viver de cinema, eu fazer cinema, eu contar outras histórias, sacou? Acho que ali caiu uma ficha mesmo. E aí, mais recentemente, uma ideia metalinguística tá tomando forma. Cara, eu tenho muita vontade de transformar essa história num filme, que eu acho que seria uma grande homenagem ao cinema, né? Uma grande homenagem ao cinema que transformou minha vida, totalmente. Essa foi a Paula Scarpim.